Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria, muita honra que eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus na visão espírita. Vamos falar sobre o valor da educação na visão espírita. Antes, porém, vamos fazer uma prece para nos conectarmos com Deus e com Jesus. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso guia, pedimos que nos auxilie neste momento, que derrame suas bênçãos sobre nós, para que o seu Evangelho seja compreendido na visão espírita. Que assim seja. A educação é a meta existencial do ser humano. Ser social, ser político, biológico e espiritual. E a gente se pergunta, qual é a proposta da visão espírita? Qual é a proposta do espiritismo? A doutrina espírita propõe a educação a única via da evolução espiritual, porque a doutrina espírita é constituída de longa e lógica irrefutável, profunda racionalidade e respeito à inteligência humana, na medida em que ela não exige a aceitação da fé sem razão e incentiva os homens a raciocinarem e passar tudo pelo crivo da razão. É única via que o espírito se aprimore moral e intelectualmente de uma forma lenta e gradativa, ao longo das incontáveis reencarnações, oportunidade de aprendizagem. Valoriza todas as conquistas no campo da inteligência humana, mas prioriza a melhoria moral. Nós temos uma frase muito linda de Emmanuel que diz assim: terra, bênção divina. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim, a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Emmanuel. É uma frase tão linda que ele nos diz claramente o que é o nosso orbe, o que é nós estarmos aqui, nós reencarnarmos aqui, que é uma escola que é uma bênção divina. De que maneira que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? No Livro dos Espíritos, na questão 799, ele diz que educar é desenvolver as potencialidades do ser diferente de instruir. Vejam bem, instrução se destina à sobrevivência.
significa receber algo que vem de fora para dentro, com a função de adaptar o indivíduo às convenções sociais. É o saber convencional. Educação se destina à vida. Aprendemos que significa conduzir para fora, isto é, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades que em nós existem, tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido em essência se possa transformar em planta e florescer. Esse é o saber real. E como que a gente entende esse desenvolver das potencialidades do ser, né? Se a grande maioria até parece mudar tão pouco durante uma existência. Então, aí entra outra importante contribuição do Espiritismo. Ele esclarece-nos que o processo evolutivo, que a evolução do espírito não se dá numa única existência na Terra, que ele realiza-se ao longo do tempo. Para isto, o espírito tem o seu livre-arbítrio, a liberdade de agir, que amplia também à medida que ele evolui, né? Ela está dentro da lei do progresso e tem o tempo que necessitar várias reencarnações. Assim, a meta da educação sofre total modificação e não é só para a vida material, mas para o futuro, para a transcendência. Então, essa educação, esse desenvolver as potencialidades do espírito, tem a finalidade de nossas vidas. Requer esforço, trabalho, muita luta para subirmos a escada do progresso, que é quase infinita. Assim, nós compreendemos que é possível esse aperfeiçoamento e que ele é o bem maior, que é a nossa felicidade, que depende desse patamar evolutivo em que nós nos achamos. Quanto maior a quantidade de degraus que nós vencemos, maior a felicidade. A educação, ela exerce um papel relevante na construção do caráter do cidadão, desde quando ela é orientada a partir da infância, mediante a criação de hábitos formadores dos sentimentos e do caráter, né, que propicia o saudável relacionamento social e, consequentemente, o crescimento moral e espiritual. Ela deve ser conferida a fim de enregar-se de desenvolver os sentimentos capazes de enfrentar e superar o quê? O egoísmo, a crueldade, a imprevidência, esses inimigos que são ferrenhos do processo pessoal e coletivo da humanidade. A educação, ela consegue modificar, sim, as estruturas negativas da personalidade, porque ela proporciona campo para o crescimento dos impulsos morais edificantes, para guiar o pensamento no rumo dos deveres, oferece forças para que se expressem aptidões nobres que são herança divina, presente em todos os seres. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? O Livro dos Espíritos
1799. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo o preconceito de seitas, de casta, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Nós somos os únicos responsáveis por nossos destinos. As escolhas são nossas. Nós temos livre arbítrio. Acertarmos, às vezes acertamos, em algumas coisas, erramos em muitas outras, mas a realidade que retarda significativamente essa educação espiritual. Então, Jesus, o pedagogo da humanidade, como verdadeiro mestre, ele nos recomendou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Jesus, o pedagogo da humanidade, o Cristo, nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Jesus, o educador por excelência, permanente como o maior didata da humanidade, por haver demonstrado ser a educação o mais seguro processo de desenvolvimento dos valores adormecidos na criatura. Como o reino de Deus está em nós, ele também nos ensinou para buscar o reino de Deus, que é buscar o desenvolvimento do espírito, é evoluir. Assim, à medida que nós resolvemos o problema do espírito, pela educação, todos os outros problemas se solucionam, vamos dizer, naturalmente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, em Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte, e no bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. Então, qual é para o espírito a utilidade de nascer, de passar pelo estado de infância? No Livro dos Espíritos, no capítulo 383, nós encontramos que o encarnando-se para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período,
as impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Quais são as pessoas encarregadas da educação da criança, do espírito na infância? Nós sabemos que a família é a primeira escola. Os pais, os avós, os tios, enfim, todas as pessoas que se responsabilizam pela educação da criança. Os professores, os evangelizadores. Então, nós encontramos também que a frágil criança que comove e desperta sentimentos nobres, convidando à carícia e ao entemecimento, é espírito com formação ancestral, rica de valores positivos e negativos, a que a reencarnação faculta aprimoramento. Nós encontramos muitas frases, muita orientação nesse livro Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles. Então, a vida é uma educação permanente, busca de aperfeiçoamento rumo a Deus, na condição de nós, primeiros educadores, os pais, por exemplo, eles devem se conscientizar do papel primordial que eles têm, pois o período infantil é o mais sério, mais propício à assimilação dos princípios educativos. Emmanuel diz assim, que até os 7 anos, o espírito ainda se encontra numa fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação de princípios e responsabilidades. Então, se encontrar nos pais, nos avós, enfim, as pessoas que orientam a criança, que são os legítimos representantes, né, do colégio familiar, é aí que o lar é tão importante para a edificação do homem, porque tão profunda é a missão também da mulher perante as leis de Deus. Instruamos a juventude, esclareçamos a inteligência, mas antes de tudo, falemos ao coração de cada jovem, de cada adolescente. Tende como templo o universo, vocês já ouviram isso, ou como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Nós falamos de evangelização. Educar essa geração com compromisso firme com o Evangelho do Cristo, com a clareza da doutrina espírita e com amor, um imenso amor, por quem é tocado pelo amor, jamais esquece. A educação, convenientemente ela entendida, ela constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-lo. Do mesmo modo que se arrumam as plantas que começam a nascer ainda meio um pouco tortinhas, né? Arrumar também o universo da mesma forma que a gente arruma as plantas. Nós temos o total livre-arbítrio, tanto para aprender o que nós devemos aprender, como também para ensinar o que devemos, o que temos condição de ensinar.
Não existe milagres, não existem fórmulas mágicas para essa transformação do espírito, para a consequente descoberta da verdadeira felicidade. Apenas a educação integral que pode fazer com que nós possamos atingir patamares elevados na escala evolutiva. Esse é o objetivo traçado por Kardec, educador por excelência, por ter organizado as obras básicas da doutrina espírita, as quais foram e continuarão a ser crescidos novos conhecimentos, e já que a ciência, a filosofia, compõe juntamente com os princípios morais evangélicos de Jesus o esteio que sustenta o Espiritismo. Nós temos bases na educação moderna. Hoje nós aprendemos que existem 4 pilares, 4 patamares na educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. No Evangelho, Jesus também trouxe esses 4 pilares da educação. Aprender a conhecer. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em João, capítulo 8, 32. Como conhecer a verdade? Conhecer, segundo essa sentença evangélica, ela não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos, que eles favorecem o combate às imperfeições. Verdade, conhecereis a verdade. A verdade, Jesus quer dizer e significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade, sinceridade consigo mesmo. Isso que Jesus quer dizer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente se sente leal, sincero com a gente mesmo, a gente consegue essa libertação. Aprender a fazer. A gente ensina a criança, dá conhecimento e ensina não só a teoria. A criança tem que aprender a fazer. Jesus também disse para nós: faze isso e viverás. Lucas capítulo 10, versículo 28. Nesta cena nós estamos vendo exatamente quando Jesus foi provocado, vamos dizer assim, né, para saber onde que fica o reino dos céus e o que ele faz para chegar no reino dos céus. Ele foi questionado assim para saber se Jesus sabia mesmo dar essa explicação. E foi nessa hora que Jesus contou a parábola do samaritano. Contou toda essa parábola que acho que todos nós já conhecemos, e ele disse, então essa pessoa perguntou para Jesus: como é que eu faço? E Jesus falou: quem que é o próximo nessa parábola? Ele disse o que teve pena, né? Que usou de amor àquela pessoa e foi socorrê-lo, né? Então Jesus disse: faze isso
e viverás. Então, aprender a fazer é ter coragem para executar, coragem de correr risco, sim, de errar, de acertar, né? Essa parábola do samaritano, ela nos traz bem o exemplo de aprender a fazer, a ter compaixão, a fazer a caridade. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Mateus capítulo 7, versículo 12. Respeitar os saberes, o que os outros conhecem, né? E fazer dos outros para os outros o que a gente gostaria que nos fizessem. Isso é evolução, é respeitar cada um sem preconceito. Neste período que nós estamos atravessando, a gente aprendeu um pouco sobre caridade, sobre respeitar o outro nessa convivência familiar, respeitar o limite do outro, não exigir que o outro seja exatamente como nós gostaríamos que ele fosse. Aprender a ser. Sede perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus às vezes se recolhia em oração e para conversar consigo mesmo e para conversar com o nosso Pai, para ele poder ter orientação. E é o que a gente deve fazer, aprender a ser. É aprender a situar-se com os outros seres, a compartilhar experiências, desenvolvendo responsabilidades. Os ensinamentos espíritas, à luz do Evangelho de Jesus, ele mantém-se sempre sintonizado com os avanços do conhecimento humano. O Espiritismo, ele valoriza a conquista da inteligência, hoje tão evidenciada através da tecnologia, mas que às vezes deixa de priorizar a importância do aprendizado moral. Sem a educação, sem educação moral de superfície, a gente não consegue, dificilmente a gente consegue se transformar em pessoas de bem, ainda que revele elevado grau de instrução, né? Daí o codificador Kardec indicar a educação moral como o antídoto de combate às imperfeições humanas. Kardec enfatizou a importância da educação como condição para o processo evolutivo humano, entendido nos seus aspectos intelectuais e morais. Ele via a educação como um remédio eficaz, sim, para combater ao mal em geral e as más tendências que o espírito manifesta desde cedo e que devem ser observadas pelos pais, pelos educadores, pela família que convive com aquela criança, e esses são os primeiros educadores da criança. Ele afirmou ainda o que só a educação poderá reformar os homens, que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Só existe, então, uma razão para que nós estejamos reencarnados na Terra, nesse planeta. Continuarmos
o longuíssimo processo de evolução espiritual que ele se encerrará quando atingirmos a plenitude, a perfeição moral e intelectual. Para que evoluamos, é fundamental que aprendamos a amar. Cabe analisarmos o significado de um profundo pensamento de Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tenha medo da escuridão. Porém, a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Relutar em aprender as consoladoras verdades da vida é temer a luz. Eu coloco aqui algumas sugestões para leitura. Tanto os pais como os educadores, os evangelizadores, podem ter oportunidade de ler esses livros, Família, Juventude, Educação, que analisa e nos dá orientação como caminharmos com a doutrina, atendendo às necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Adoro Encontre também tem essa sugestão, Educação do Espírito, Comece pelo Comecinho. São sugestões que eu usei alguma delas para conversar com vocês. E também, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que tanto nos orienta, nos auxilia. Vamos agora agradecer a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, por esta oportunidade de estarmos aqui conversando mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, que possamos nos encontrar mais algumas vezes para falarmos sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Muito obrigado, que Jesus abençoe.